nós temos um tema também, um subtema, que é orçamento familiar. Nós vamos trabalhar sobre a questão de orçamento familiar. Não dá para falar sobre família sem passarmos pela questão das finanças. Eu quero ler com os irmãos Lucas capítulo 14, versos de 28 a 29. Diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que agora o Senhor esteja ministrando aos nossos corações. É um assunto tão delicado, tão importante, que o Senhor nos ensine, que possamos entender e praticar, e ajudando mesmo a resolver essa questão na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, quando nós ministramos sobre o fruto do Espírito, eu disse que se os irmãos ouvissem com atenção e praticassem, iria mudar a vida de vocês. Hoje eu digo também, sem nenhuma dúvida, se vocês ouvirem com atenção e aplicarem esses princípios, os problemas financeiros serão resolvidos. Eu creio nisto. Se você ouvir com atenção e se você aplicar esses princípios, vai haver uma grande mudança no aspecto financeiro de cada um. Se eu fosse fazer aqui uma lista das causas que provocam conflitos nos relacionamentos familiares, esta lista seria muito grande. Vai desde coisas banais. Por exemplo, quem fica com o controle remoto da televisão? É simples, mas pode criar dificuldades. Vamos ter um cachorrinho ou não vamos ter um cachorrinho? Quem vai sair para passear com o cachorrinho hoje? O ar-condicionado. Quem tem carro com ar-condicionado, um liga, o outro desliga. Passa também pela interferência dos familiares, sogro, sogra, tio, tia e etc. A lista é grande e encontra-se também a questão financeira. Eu disse que nós não podemos pensar na família sem tratar da questão financeira. Ela tem sido a causa de muitos desentendimentos e divórcios. Aliás, 50% dos divórcios tem a ver com finanças. 50% dos divórcios tem a ver com finanças. E quando se tem dificuldade nessa área, vem logo a pergunta: de quem é a culpa? Ele diz que é dela que gasta muito, e ela diz que é dele, que também gasta. Essa questão de gasto do homem e da mulher é assim: a mulher gasta bastante comprando coisas menores. Os homens se julgam econômicos. Só que, por outro lado, quando ele vai comprar, a compra que ele faz é bem maior. Ele reclama que ela compra muito sapato, muita blusa, e etc. Ele vai lá e compra um carro. Com um carro, quantos sapatos, quantas blusas daria para comprar? Ou então compra um computador novo. Então, essa é a diferença também das compras. E às vezes fica-se nesta briga. Ou então os dois elegem um culpado, o diabo. O culpado é o diabo. Ele que me meteu nessa enrascada. Ele que fez eu
complicar a minha vida financeira. Um pastor disse que se tirasse o diabo de cena, muitos dos nossos problemas continuariam, porque a gente faz as confusões e joga nas costas do diabo. A única coisa que o diabo pode fazer é te tentar para comprar, para gastar, mas ele não faz um crédito em seu nome. Ele não faz um crédito em seu nome. E ele está na dele, é esse o papel dele, de fazer você se enrolar na vida. Agora, a gente só se enrola se a gente deixar que ele faça isso, senão não. Agora, eleger culpados não resolve a situação. Não adianta descobrir quem é o culpado, mas o débito, a dívida continua. Não adianta somente eleger culpados. Alguns pensam assim: olha, para mim a única solução é ganhar mais dinheiro. Só vou resolver a minha situação se eu conseguir ganhar mais dinheiro. Porém, não é bem assim, queridos. O mais importante, grave isto, o mais importante não é o quanto ganhamos, mas é quanto administramos o que ganhamos. Isto é mais importante. Por quê? Porque nós encontramos pessoas que ganham muito, mas estão endividados. Outros ganham pouco e vivem tranquilos. Eu vou trabalhar uma questão de planejamento, mas antes de trabalhar sobre a questão de planejamento, eu quero indicar para vocês o melhor livro que tem sobre finanças. Proteja o seu dinheiro. Eu tenho procurado, na medida do possível, escrever algumas das mensagens e colocado em livros pequenos, livretos que eu chamo, porque livro grosso, às vezes a gente fica com preguiça de ler, então aqui é um livro pequeno, com Arial 12, espaço duplo, para a gente não ter preguiça de ler. Eu tinha feito este livro, tinha esgotado, eu resolvi reeditá-lo, é um livreto, está lá na frente. Eu não faço isso, não vivo de livros, não é? Eu vivo com o Munos da Shalom, mas eu tenho despesas para fazer, então está lá. Eu gostaria de dar para todo mundo este livro, mas para cobrir as despesas, então está R$10, não vai ficar ninguém vendendo lá na mesa. Você vai, pega o livro e põe os R$10. Se você conhece algum amigo que está em aperto financeiro, está um bom presente, uma dica: comprar esse livro. Ó, toma um livro para você ler, não é? E vai ler. E eu creio que, se seguir esses princípios aqui, dá certo, porque eu não iria escrever algo que eu não esteja praticando, tá bom? Fecha parênteses aqui. Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, uma coisa muito importante na vida da gente é a gente aprender a planejar. Planejando, queridos, a gente consegue muitas coisas que a gente não conseguiria sem planejar. Então, este é o primeiro passo. Nós precisamos aprender a planejar todas as coisas na nossa vida, e inclusive o aspecto financeiro. Deus tem sido muito bom para comigo. Graças a Deus, eu moro num lugar privilegiado. E algumas pessoas pensam: como que o pastor pode morar naquele lugar? Eu sempre digo o seguinte: desde que eu era criança, papai sempre dizia que queria uma casa. E eu vi meu pai muitas vezes desenhando uma casa, a casa que ele queria. E eu aprendi com ele nesse sentido, até que ele pôde comprar o terreno e construir. Em 1975, eu comecei a construir esta casa. Foi quando eu fui ordenado pastor, fui para Cândido Mota, e eu comprei o primeiro terreninho parcelado lá no fim da cidade. Depois disto, troquei, comprei um outro, mas eu fui sonhando com esta casa. Então eu não comprei num dia aquela casa, não construí num dia,
Mas foi fruto de 30 e tantos anos, mas eu queria, sonhei com aquela casa. Muitas vezes a gente passava apertado, mas eu não mexia naquele dinheiro que eu vinha reservando para isto. Eu falei hoje de manhã lá na Vila Marieta, que uma das coisas que eu gosto é de passear, de viajar. E de quando em quando a gente dá uma saidinha, e chegava na época de férias, como que ia fazer? A gente não tinha, aí a gente fez o seguinte: nós começamos a planejar coisa simples. Toda moedinha nós não gastávamos, nós guardávamos. Todas as moedinhas para as férias, a gente poder comer alguma coisinha diferente, dar uma passeadinha. Queridos, quando chegava no final do ano, ou no começo do ano, quando a gente saía de férias, que a gente ia ver a moedinha, a gente via quanto que tinha, dava para a gente dar uma boa divertidinha, né? Dava para a gente comer algumas coisinhas diferentes, mas era planejado para aquilo. Hoje, eu continuo guardando as moedas, graças a Deus, eu não preciso guardá-las para as minhas férias, mas eu ainda tenho este hábito. Toda moeda eu guardo para um fundo missionário. De quando em quando, eu abro aquela caixinha, vou abençoar os missionários. Eu não tenho hábito, não quero dizer que não faça isso, mas normalmente eu não dou moedinha de esmola para as pessoas. Eu guardo isto, é um planejamento que eu tenho, depois eu junto com mais um pouquinho para abençoar missionários, pastores. Então, queridos, uma das coisas importantes na nossa vida é planejar. Qual é o primeiro passo para equilibrar o orçamento familiar? Eu vou trabalhar alguns passos. O primeiro passo é planejar juntos. Tudo isso que eu falei com os irmãos, eu faço junto com a Deise. Sempre fizemos. Alvos, sonhos, ideais devem ser definidos em família. A família vai definir o que nós vamos fazer. É comprar a casa? É comprar o carro? É ter filhos? Ou então é colocar os filhos numa escola melhor? Todo planejamento deve ser em família. Não pode ser separadamente. Se eu perguntasse, quais são as metas da sua família? Quais os objetivos da sua família? Se a resposta for ainda não está bem definida, aí está o primeiro problema que nós precisamos resolver. Este não é um assunto fácil. A gente prefere não mexer com isto. Mas, querido, se você quer ter uma família com as finanças equilibradas, precisa sentar a família, o casal, e tratar desse assunto juntos. Não pode ser na mesa de refeição, porque senão a refeição fica indigesta, vai dar congestão, porque é um assunto difícil. Não pode ser na cama, não pode ser na frente da televisão, e nem rapidinho. É preciso um tempo tranquilo, porque os primeiros momentos são tensos. Sempre quando a gente vai tratar desse assunto. Mas precisa ser tratado. Encarar de frente. Vamos sentar aqui e vamos conversar. O que nós queremos, onde nós queremos. Nós precisamos saber o que queremos alcançar para definir como que nós vamos alcançar isso. E isto não é feito uma pessoa sozinha. Se nós tivermos metas comuns, metas individuais, cada um vai puxar para um lado. E divididos, não chegaremos a nenhum objetivo. Eu quero uma coisa, a esposa quer outra. Divide-se as forças e não chega a lugar nenhum. Então é preciso que o casal tenha coragem de sentar. Vamos estabelecer nossos alvos juntos. Não se constrói uma casa, não se compra uma casa,
Não se compra um carro, não se compra nada de valor, sem que seja definido juntos. Às vezes eu fico assim, um marido, chega com um carro novo, comprou um carro, não é? Aí sua esposa sabe, não, vou fazer surpresa para ela. Não é a surpresa, desse tipo de surpresa que ela gosta. Porque precisa ser definido. Definiram juntos que era a hora do carro, que é a hora de trocar os móveis, que era a hora de comprar um novo aparelho. Nós temos trabalhado isto, queridos. Eu não compro nada. Lá em casa quem cuida das finanças é a minha esposa. Então, não faço nada sem que nós conversemos, e ela também não. Todos os objetivos devem ser submetidos a Deus. Conversa, muito bem. Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Aí consagra-se ao Senhor. O casal consagra ao Senhor os seus objetivos. Agora nós vamos trabalhar juntos. Como que nós vamos fazer isso? Este é o primeiro passo. Se vocês não estão acostumados, é importante que façam isso. É muito importante. O segundo passo é o levantamento da receita. O total da receita. Marido, coloca ali para a esposa: meu salário é tanto. A esposa também coloca para o marido ali quanto que é o salário. Se os filhos trabalham, aí é uma questão da família decidir se é preciso que os filhos participem financeiramente. No mínimo os filhos devem chegar, se moram com os pais e trabalham, chegar: pai, mãe, com quanto eu participo? Se o pai e a mãe disser não precisa, amém. Mas muitos dos casos hoje precisa que se participe. Porque o custo de vida hoje é muito grande. Aí, queridos, outra coisa, pega um papel e coloca num papel com quanto cada um vai contribuir, ou seja, qual é a receita de cada um, qual é o salário de cada um. Eu canso de conversar com casais com dificuldades, nesta área e em outras áreas, que a mulher não sabe o quanto que o marido ganha, o marido não sabe quanto que a mulher ganha. Vai dar problema na certa, ou na errada. Vai dar problemas. Por quê? Sempre quando a gente olha para o vizinho, a impressão que a gente tem é que o vizinho está ganhando bem. Ele está ganhando bem, ele está bem. Se a gente não trabalha junto, o casal, sempre ele vai achar que ela tem dinheiro, e ela vai achar que ele tem dinheiro. 9 fora, nenhum dos dois tem. Então, isto, queridos, é muito importante. Saber, muito bem, meu salário é este, o dela é este. Qual é a receita familiar total, né? E não pode também acontecer: este é o meu carro, esta é a minha casa, este é o meu bem. Não tem mais, queridos, depois que nós nos casamos, não tem mais o meu dinheiro, o dinheiro dela, é nosso. É nosso. Nossa conta, nós trabalhamos juntos, nós vamos ver o quanto nós temos. Não dá para os dois fazerem a contabilidade. Vai eleger um, mas eleito este um, deve haver uma participação. Não significa que aquele tem toda a liberdade para fazer todos os gastos necessários, sozinhos. Eu quero dizer que no início do casamento, essa foi uma área difícil na minha vida. Foi uma área difícil na minha vida, porque eu sou bem seguro. E às vezes a mulher tem mais gastos do que o homem. Até que a Deise foi trabalhar no banco. E no banco ela tinha que cuidar direitinho, porque se estourasse alguma conta, estouraria o emprego dela também. Queridos, foi uma tranquilidade para mim, graças a Deus.
é ela quem cuida disso. Meu mundo chega, está ali, e ela administra. Porém, ela não compra sem a minha participação, e eu não solto o cheque, o dinheiro, o cartão, sem que nós conversemos. Parece simples, mas muitas pessoas não sabem o quanto ganham. Não sabem. Não sabem o quanto ganham. Se eu fizesse uma pergunta assim: quanto você ganha por mês? Talvez você saiba dizer. Mas é a sua mulher. Qual que é a receita total? Agora, queridos, quando a gente fala sobre ganhar dinheiro, eu preciso rapidinho tocar num assunto. Como ganhar dinheiro? Escrevam aí: trabalhando. O trabalho é a forma bíblica para ganharmos dinheiro. E essa questão do trabalho, a realidade de hoje, é que, na maioria das vezes, todos precisam trabalhar. Essa questão, se a mulher deve trabalhar fora ou não, é um assunto que o casal deve trabalhar. Eu penso que domingo que vem vai ser tratado sobre isso, porque domingo que vem o tema é mulher polivalente. Mas na maioria dos casos hoje, as mulheres trabalham fora, ajudam. E deixe-me fazer um parêntese aqui. Hoje é um pouco diferente a questão da mulher ficar em casa ou trabalhar fora. Este é um assunto, volto a dizer, que marido e mulher precisam decidir juntos. Mas é um pouco diferente dos tempos antigos. Primeiro, uma receita só vai ficando difícil de manter a casa, porque os gastos hoje são mais do que era antigamente. Segundo lugar, a limpeza da casa, o cuidado da casa, não vou dizer que é mais fácil, é menos difícil do que antigamente, porque tem uma série de aparelhos que ajudam a limpar a casa. As casas são menores do que antigamente, não é? Não estou dizendo que seja um serviço fácil, Deus me livre, eu tenho pena do serviço de casa, é terrível, mas é menos difícil do que antigamente. Então, às vezes, há o perigo de ficar muito em casa, e aí, ter muito tempo ocioso. Por outro lado, tem de ver também que existe casos e casos. Às vezes, precisa da mulher em casa, porque às vezes a esposa se entrega tanto para o trabalho, que todo dia ela está cansada para o marido. Isso prejudica. Quando eu nasci, mamãe trabalhava na prefeitura. E naquela época, 64 anos atrás, falei minha idade. Há 64 anos atrás, trabalhar na prefeitura era um ótimo emprego. Mas eu nasci muito doente, vocês já conhecem a minha história, e a mamãe precisou parar de trabalhar para cuidar de mim. Algum tempo atrás nós estávamos conversando e a mamãe disse: se eu não tivesse parado de trabalhar, eu já estaria aposentada e eu teria um salário bem melhor hoje. Depois eu disse: mamãe, se a senhora tivesse trabalhado, talvez eu não tivesse sobrevivido. E eu e minhas irmãs não teríamos talvez a formação que a senhora nos deu pela dedicação de tempo integral. Então, queridos, eu não defendo nem a mulher trabalhar fora, nem ficar em casa, porque este é um assunto que o casal precisa resolver. Mas volto a dizer, a questão de ganhar dinheiro é no trabalho. E a Bíblia não dá moleza nesse sentido. O apóstolo Paulo diz assim: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Deixa eu ver até a questão dos filhos trabalharem ou não. Eu tenho uma teoria comigo, este é meu, vocês fiquem à vontade, mas eu entendo assim: quando se tem os filhos, e os filhos são estudiosos, aí é hora de investir. Ele vai estudar de tempo integral, porque ele realmente é estudioso, vale a pena, está ali. Mas se ele é um mediano, como eu fui, e como os meus filhos foram, aí vai trabalhar para
poder pegar gosto pelo trabalho, ter um currículo e dar conta de tudo. Eu louvo a Deus pela formação que meu pai me deu. Eu fui trabalhar cedo. Às vezes eu começo a contar o que eu já fui, não é? Só não fui coveiro, mas muitas coisas eu já trabalhei. E pus meus filhos cedo para trabalhar também. E com isto, queridos, como que fica a questão da participação dos filhos? A participação dos filhos, eu fazia o seguinte: a escola, vocês pagam a metade e eu pago a outra metade, para aprender também a administrar o seu dinheiro, a valorizar o seu dinheiro. Mas isto, queridos, é uma teoria. A Bíblia não diz se o filho deve trabalhar fora ou não, mas é uma questão de contextualização. Agora, dentro dessa questão de ganhar dinheiro, algumas pessoas querem encontrar as fórmulas mágicas de ganhar dinheiro, e isso é ilusão. Recentemente o portal UOL soltou uma reportagem cujo tema era assim: do luxo ao lixo, dizendo que cerca de 1/3 dos ganhadores de loterias vão à falência apenas alguns anos depois de receber o prêmio. 1/3 recebe aquela bolada e pouco tempo já perdeu tudo. Esses dias eu vi a reportagem também mostrando alguns que ganharam em loterias e boladas, e alguns vivendo da mendicância. É ilusão. Agora, jogos não são recomendados para o crente. Aquela questão de fazer uma fezinha não é para o crente. A fé do crente é na provisão divina. É da provisão divina, não é nos jogos. Há algum tempo atrás eu contei para vocês de uma visita que o pastor Alfredo em Araçatuba recebeu no seu gabinete. Um senhor chegou lá e disse: pastor, eu ganhei em tal loteria, eu quero saber do senhor como que eu faço para dar o dízimo. E ele disse: por favor, nem me diga o valor para eu não ser tentado, mas esse dízimo eu não quero. Esse dízimo vem de um ganho que não é o ensinado na Bíblia. Então, o ganho, queridos, é o trabalho. É o trabalho. Primeiro passo, reúna a família. Segundo passo, veja quanto que a família arrecada. Terceiro passo, agora esse sim, levantamento das despesas. Esse é o momento difícil. Coloque centavo por centavo dos seus gastos e se prepare para uma grande surpresa. Normalmente os gastos excedem os ganhos. Quando você começa a colocar ali, e precisa sentar e colocar, centavo por centavo, porque às vezes a gente fala assim: isso é baratinho. De baratinho em baratinho vira um baratão. Isso custa pouco. Isso toma... Não, todos os gastos. Há um princípio básico da administração: se não quer ter dívidas, ganhe mais do que gasta, ou gaste menos do que ganha. Se você não quiser ter complicação financeira, é isto: ou você ganha mais do que gasta, ou gaste menos do que ganha. Não tem outra conta. Nem sempre alguém com a vida enrolada entrou nessa com a intenção de enrolar-se. Não queria isso. Mas não move, não remove nem a culpa, nem o mau testemunho e nem o sofrimento. Eu não queria isso, mas entrou. Provérbios 24, versos de 3 a 4 diz assim: com a sabedoria se constrói o lar,
e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. É preciso muita sabedoria, controle. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa me responder, responde para você. Quantos sabem quanto gastam de mercado por mês? Quantos sabem quanto gastam de combustível? Acabou, como se vai lá, põe no cartão, pronto, resolveu. Quantos sabem quanto gasta com o telefone celular? É simples eu dar um celular para um jovem, para um filho, para alguém. O problema não é dar o celular, é manter esse celular, que depois vem com 3G, já outras coisas, internet, etc. Não tem problema nenhum, não estou falando que não é para fazer isto. Só precisa saber se pode. Se você pode, dê um iPhone 6 Plus aí para o seu filho. Se pode, pode. Se não pode, precisa dizer não. Quanto você gasta de lanchinho, de pizza, de restaurante por mês? Não tem problema ir, não tem problema. Só precisa estar estabelecido. Eu sei quanto que eu gasto por mês com isso. Olha uma dica. Olhe para mim. Viver sem calcular é pedir para se envergonhar. Viver sem calcular é pedir para se enrolar. É isto. As despesas de uma família podem ser divididas basicamente ou classificadas basicamente da seguinte maneira. Primeiro, as despesas fixas. Coloque no papel quais são as despesas fixas: aluguel, alimento, água, luz, telefone, escola das crianças. Isso são despesas fixas. Todo mês tem aquelas despesas. Precisa saber. Depois vem as variáveis: vestuário, diversões, utilidades para o lar. São aquelas que podem variar de mês para mês, dependendo do orçamento. Depois vem as chamadas extras: viagens, férias, lazer. Você precisa se programar, que se programando dá. Se planejando. Eu disse que nós separamos. Para aquilo que a gente quer, a gente separa, e nesse dinheiro é para isto, a gente não mexe. Quarto lugar, os fundos de emergências. Aliás, na ordem esse teria que vir antes. Fundos de emergências. Os imprevistos. Ou seja, aquilo que você não prevê, mas acontece. Remédio. Principalmente depois de uma idade, pode colocar aí já não, nem como imprevisto, é como previsto. Conserto do carro. O carro estraga justamente no mês que você está mais apertado, então precisa ter, e não dá para ficar sem o carro. Perda de empregos. Precisa ter um fundo de reserva de emergência, caso isso aconteça. Nós não estamos acostumados a fazer isso, queridos, mas nós temos que aprender a nos planejar, para que a gente não fique na mão. Quinto e último, para a gente continuar: reserva para o futuro. Se Deus quiser, vocês vão ficar velhinhos. Só que a gente pensa
que a velhice, e ainda demora muito, chega assim, olha, chega rapidinho. Não vou dar nenhum exemplo aqui, porque não tem velho aqui. A gente precisa se planejar. Algumas pessoas falam: ah, pastor, eu não pago o INSS porque é uma mixaria. O mínimo é o salário mínimo que vai receber, 800 e pouquinhos. É uma mixaria, mas 800 e pouquinho é mais do que nada. 800 e pouquinho é mais do que nada. Fazer, e quanto mais cedo, fazer uma previdência privada, alguma coisa, se preparando para a velhice, porque lá na velhice você vai ter alguns gastos que você não tem hoje, não é? Eu digo que quando é jovem, fala assim: rapaz, descobri um restaurante que está com preço muito bom, comida boa, descobri uma pizzaria que está com preço bom. Depois de uma idade assim, olha, descobri uma farmácia que está fazendo promoção. A gente precisa, queridos, quanto antes, eu não aprendi isto na minha juventude, mas Deus é tão bom, que Ele me ensinou a fazer isto, desde cedo, uma reserva que é colocado, porque eu sei que um dia, se Deus quiser, eu vou me jubilar. Demora, mas se Deus quiser, eu vou me jubilar. E eu tenho que me preparar para isso. Quantos velhinhos você conhece que passam duras penas? É hora de já, por mais jovem que você seja, começar a se preparar para isso. Eu quero falar também um pouquinho sobre os vilões das finanças. Quais são? Primeiro, crédito fácil. Você pode comprar e pagar em 20 vezes, e só começa a pagar daqui 3 meses. 3 meses chega, e você vai ficar aí 20 meses com aquele dinheirinho. Já acabou aquele bem que você comprou, que os nossos bens não são duráveis, e você está pagando ainda. Olha para mim, fique esperto. Quanto mais fácil for o crédito, mais altos são os juros. Quanto mais fácil o crédito, mais alto o juro. Outro vilão, cheque especial. Cheque especial. Sabe quanto que é o juro do cheque especial? Varia de banco para banco, mas a média é de 14% ao mês. Então, se você devia, esse mês você soltou um cheque, não deu para cobrir, entrou no cheque especial de R$1.000, o mês que vem, isso vai estar em 1.140. 1.140. O mês que vem, 1.300 aproximadamente, sabe por quê? Porque é cobrado juro de juro. Você não vai pagar só o juro daqueles R$1.000, não, aquele juro que você não pagou o mês passado, é juro sobre juro. Isso é uma bola de neve. Terceiro, cartão de crédito. Cartão de crédito. Eu tenho dito o seguinte: eu não deixo o cartão ganhar de mim, eu ganho do cartão. Eu compro tudo no cartão, até o cafezinho, porque eu ganho milhagens, e as minhas viagens, quem paga é o cartão de crédito. Porém, o perigo de comprar no cartão e não pagar a fatura completa. O cheque é de 14%, sabe quanto que é o juro do cartão de crédito? 350 ao ano. Contas redondas, 30% ao mês. Você comprou no cartão, não liquidou o cartão, o que ficou devendo vai pagar 30% ao mês. Queridos, isso sim você pode falar, é diabólico. Mas o diabo não tem culpa, porque ele não usa o seu cartão de crédito, ele só instiga você para usá-lo.
só instiga você para usá-lo, mas ele não usa. Não dou nem a senha para ele. Outra coisa, impulso consumista. Uma pesquisa diz que 85% dos brasileiros decidem comprar quando estão diante do produto. Não saiu para comprar aquilo, mas olhou, meu Deus, como que eu vivi até hoje sem isso? Olha, o sapato da cor que eu esperava. Olha só, está num preço bom. 85 compram diante da mercadoria. Compra por impulso. Vai comprando, vai comprando. Cuidado com isso. Tem algumas outras dicas, rapidinho, só mais uma, pronto. Supermercado. A dica: não vá, melhor, vá para o supermercado e faça a compra do mês. Comprou geral. Porque se você vai comprando de picadinho, cada vez que você vai para o supermercado, você compra algo mais do que você foi para comprar. Outra dica: não vá para o supermercado com fome. Parece tão simples, querido, mas ir para o supermercado com fome, e eles estrategicamente colocam aquelas guloseimas logo na frente. Outra dica: não leve as crianças para o supermercado, que sempre quer algo mais. Vamos ver o que a Bíblia diz. Provérbios 21:20 diz assim: o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. É a Bíblia que está dizendo. Sempre falando da sabedoria. Da sabedoria. Eu quero dar algumas dicas importantes. Ainda eu tenho mais 20 minutos, não vou usá-lo todo, mas algumas recomendações importantes. Agora, aliás, não são recomendações, são princípios bíblicos. São princípios. Algumas das coisas que eu falei são recomendações, são dicas, sabedoria, mas o que eu vou falar agora, esses dois tópicos, esses dois próximos tópicos não são dicas, são princípios bíblicos. Primeiro, não seja fiador ou avalista de ninguém. Precisa ter consciência de que caso a pessoa não pague, você terá de pagar sem reclamar e sem chiar. Eu muitas vezes sou procurado para ser fiador, avalista, e eu sempre digo, não vou poder fazer isso. Porque se você não puder pagar, eu vou ter que pagar. Não, pastor, não tem perigo. O senhor sabe do meu trabalho, eu tenho o meu serviço, eu vou poder honrar. Mas eu penso, e se ele perder o emprego? E se ficar doente? E se surgir um outro problema? Eu vou ter que pagar, e sem reclamar. Se você acha, eu posso ser o avalista, se ele não pagar, eu pago, eu tenho condições, tudo bem, tudo bem. Mas se você não tem condições, porque quando chega o contrato para você assinar, como fiador ou como avalista, você está dizendo o seguinte: pode vender para ele que se ele não pagar eu pago. É isso que você está dizendo. Pode alugar para ele, que se ele não pagar o aluguel, eu pago. Não adianta você florear. É isso. Você está dizendo, pode vender que eu garanto. E olhe para mim. Garanta sem reclamar. Não, eu fui fiador e fulano não pagou, eu tive que pagar. Você sabia? Olha o que a Bíblia diz: quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Provérbios 17:18. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador de seu vizinho. Somente um tolo. Ah, mas fica chato, ele vai ficar magoado comigo. Antes ele ficar magoado comigo do que eu ficar magoado com ele.
Porque se ele ficar magoado comigo, eu vou tentar trabalhar. Mas se ele não pagar, eu vou ficar magoado, vou ficar chateado, vou ficar triste. Então, queridos, a gente precisa ser honesto. Eu não tenho. Não, mas eu vou pagar. Eu vou orar para você pagar. Vai pagar sim, em nome de Jesus. Eu vou orar para você pagar. Mas eu não vou ser seu fiador, seu avalista. Quero que você entenda, eu não tenho condições de dizer, venda para ele que se ele não pagar, eu pago. É muito claro isto, queridos. Quanta gente enrolada vocês conhecem por causa disso. Eu teria muitas histórias para contar, mas o tempo não me permite. Segundo ponto, não faça sociedade com incrédulos. Sociedade eu não recomendo para ninguém. Eu já vi, e você já viu, muitas amizades tornarem-se em inimizades por causa de uma sociedade. Eram muito amigos, fizeram uma sociedade por um motivo ou outro. Aliás, cá entre nós, é raro, alguns casos acontecem, mas é raro uma sociedade terminar bem. Agora, entre incrédulos, aí já não é recomendação mais. A Bíblia diz claramente, 2 Coríntios 6,14, não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Nessa tradução aqui, ela diz como pode trabalhar juntos, mas não é o trabalho. Então eu não posso trabalhar para um incrédulo? Não, você pode. Porque o seu relacionamento com o incrédulo vai ser de funcionário. Você vai trabalhar para ele. Na sociedade é outro tipo de relacionamento. E os interesses, a visão, o entendimento da vida é diferente. Então a Bíblia diz. Às vezes eu vejo irmãos que vêm, então eu vou abrir um negócio de sociedade com um amigo, ele é cristão. Não, não é, mas é gente boa. Não estou tratando de gente, a Bíblia não está tratando de gente boa ou não. Ela está dizendo que não há. Esse texto que não há comunhão da luz com as trevas, a gente usa muito para casamento. Não é de não casar um crédulo com um incrédulo. Mas não é só nesse caso. É na sociedade também, queridos. É princípio bíblico. Não entre nessa se você quer contar com as bênçãos de Deus. Muito bem. Primeiro passo, reúna a família para planejar. Segundo, reúna a família para ver o quanto é a receita total. Terceiro, como é que nós vamos gastar esse dinheiro? Agora, eu não posso terminar sem falar do quarto passo, que é sobre a fidelidade a Deus. É um assunto que às vezes, ou por não o conhecermos, ou por não cumpri-los, muitas vezes nós tornamos privados nas nossas questões financeiras. Parte do dinheiro que vem para nós, não é nosso. Parte do dinheiro que vem para nós não é nosso. O ato de dizimar é mais do que uma questão de dinheiro, é uma questão de obediência, de fidelidade, de temor e de fé. Há 36 passagens na Bíblia que empregam a palavra dízimo, e várias outras que indicam essa prática. Eu não vou ler todos os 36, mas eu quero ler alguns textos para os irmãos. Malaquias capítulo 3, versículo 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por favor, queridos, não briguem comigo. Se você não concordar com isso, pegue a sua Bíblia, rasgue essa folha e diga: eu não concordo com isso, e joga fora. Porque não é palavra minha, é palavra bíblica. Versículo 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai ministros,
diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Pode sentar junto, por favor. Então, queridos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Trazei, é uma ordem. Provérbios 3, verso 9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor com os teus bens. Provérbios 11, 24 diz assim: quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais, e a alma generosa prosperará. Dízimo abre as janelas dos céus e libera o poder sobrenatural de Deus, supre as nossas necessidades. Levítico 27, 30 diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então dízimo é do Senhor. Levítico 27 e 28 diz assim: todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem, ou de animal, ou do campo, ou da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. A palavra traduzida por consagrada é xerém, que quer dizer consagrado ao Senhor, indisponível para o nosso uso. 10% do nosso salário não nos pertence, não está disponível para nós, e quando nós não entregamos o dízimo, ficamos com o que não é nosso. Você já pensou nisso? Queridos, eu estou encerrando a palavra aqui. Eu não posso decidir e não posso administrar a casa de ninguém. A minha função não é essa, e nem posso invadir também o bolso de ninguém. A minha responsabilidade é ensinar. A minha responsabilidade é de falar. Agora, queridos, cada um vai ouvir esta palavra, vai colocar diante de Deus e vai decidir o que vai fazer. Reunir com a família, vamos planejar juntos. Reunir com a família, quanto que é a nossa receita. Reunir com a família, no que nós vamos gastar. Reunir com a família e dizer, muito bem, vamos tomar uma decisão quanto ao nosso dízimo. Agora, para encerrar, eu quero que você preste atenção nessa conclusão. Da mesma forma que a família deve planejar junta, deve buscar ao Senhor junto. Reúna e faça um plano de oração em conjunto em favor dessa causa. Vamos pedir juntos para Deus nos abençoar. Nós temos feito esta prática em casa. Pedir juntos, consagrar ao Senhor juntos os nossos recursos. E juntos pedimos, Deus, interfira e abençoa. O mesmo Deus, preste atenção, o mesmo Deus que alimentou os filhos de Israel com maná, alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. O mesmo Deus que enviou os corvos para alimentar Elias, o mesmo Deus que supriu as necessidades da viúva, enchendo as vasilhas de azeite, suprirá as nossas necessidades. Por mais difícil que esteja a sua situação financeira, se você seguir os princípios bíblicos, Deus vai abençoar, Deus vai honrar, Deus vai te levantar. E Deus não fez para que nós vivamos na miséria, mas Ele é o supridor. Mas para isto, queridos, nós precisamos seguir os princípios bíblicos.
Eu termino por aqui, essa é a minha parte. Ensiná-los. Quando voltarem para casa, aí é com vocês. Mas eu quero terminar orando para que Deus abençoe-os no planejamento, mas Deus também supra as necessidades de vocês. Que Deus abençoe grandemente. E eu termino com o texto de Efésios capítulo 3, versos 20 e 21, que diz assim: vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Você pode sonhar, sonhe com o que você gostaria de ter, siga os princípios e peça, e você terá a surpresa de que você verá mais do que aquilo que você sonhou. Esse é o nosso Deus. Você crê nisso? Diga amém. Então eu quero que você agora coloque-se em pé e ponha a mão no seu coração, a mão no seu bolso. Senhor Deus e Pai, eu quero em nome de Jesus pedir que Tu nos ajudes a trabalhar esta área na nossa vida. Quantas famílias em dificuldade nessa área, passando necessidades, às vezes até mesmo irmãos e irmãs. E eu quero te pedir, Senhor, se há alguém aqui desempregado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo um trabalho para esse irmão e para essa irmã. Se há alguém que está com dinheiro que lhe é devido, mas que está enrolado, preso, eu te peço em nome de Jesus que Tu liberes. Pai, se estão ganhando pouco, não o suficiente, que Tu ajude-os a ter uma receita maior e melhor. Pai, se há algum irmão ou irmã aqui que esteja com uma situação financeira complicada, eu te peço em nome de Jesus, que ajude-os a administrar bem. Pai, se há algum irmão ou irmã aqui que não tem ainda se convencido de que o Senhor é o nosso supridor e de medo de passar necessidade, ainda não tem sido fiel no dízimo e nas ofertas, que o Senhor ensine-os e eles experimentem a bênção do dizimar. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu abençoe a cada família aqui representada nessa área tão difícil. Quero te pedir, ó Deus, que Tu abençoe também a Shalom na questão financeira, para que tenhamos recursos necessários, suficientes para todos os projetos. Que esta palavra não volte para o Senhor vazia, mas que o Senhor nos ajude e nos dê tranquilidade. Cada casa aqui presente e representada tenha tranquilidade nessa área. Ajuda-nos mesmo a trabalhar o orçamento familiar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.